O som veio primeiro, um chiado rouco, cortante, saindo do peito pequeno que ela apertava contra o seu. A voz dela surgiu em seguida, um sussurro trêmulo e úmido que tentava atravessar o barulho. Tá tudo bem, meu filho. Tá tudo bem. A mamãe tá aqui. Respira devagar, por favor, respira, sussurrou Adriana, os lábios quase tocando a testa suada do menino. O corredor do hospital devolveu seus próprios sons. O murmúrio baixo da espera, uma televisão com o volume alto demais, o clique seco de uma caneta. Ela ergueu os olhos e o sussurro se tornou um fio de voz cheio de fissuras. Por favor, moça, por favor, ele não está aguentando, olha para ele. A resposta veio de trás do vidro, plana e sem contorno, como um aviso gravado. Já falei, senhora. Tem que aguardar a chamada. A ficha está com você, disse a recepcionista sem levantar o rosto. Algo se partiu dentro do peito de Adriana. A voz que saiu foi mais alta, rachada pela angústia. Não é esperar. Você não ouve? Ele está morrendo nos meus braços. Só um minuto. Um médico, pelo amor de Deus, o ruído de uma cadeira sendo arrastada no piso. Passos firmes e pesados se aproximando. Uma nova voz entrou no ar, carregada de uma autoridade cansada. Vai ter que se acalmar, dona, senão vai ter que sair. Tá perturbando o atendimento, disse o segurança, posicionando seu corpo entre ela e a porta dupla que levava aos consultórios. Foi então que o desespero explodiu. Não foi mais um pedido, foi um grito arrancado da alma, misturado com um choro que não podia mais ser contido. Perturbar? O meu filho tá sem ar e eu tô perturbando? A voz dela ecoou no corredor, fazendo algumas pessoas virarem o rosto. Eu não tenho dinheiro, não tenho convênio, eu não tenho nada, só tenho ele. O chiado no peito do menino respondeu, ficando mais agudo, mais angustiante. Um som de assobio estrangulado que preencheu o súbito silêncio que se instalou. Adriana sentiu as pernas amolecerem. Ela recuou, desabando na cadeira de plástico duro, curvando o corpo sobre o filho como um escudo final. As lágrimas caíam pesadas e quentes no rosto pálido do menino. Quando ela falou de novo, a voz era apenas um sopro, um resto de ar destinado apenas a ele. O que a gente vai fazer, meu filho? Sussurrou, beijando a cabeça dele. O que a mamãe vai fazer? O chiado era a única resposta. E a porta, aquela porta que separava o sofrimento da esperança, permanecia fechada. O chiado veio antes do sol, um som fino, como um assobio cansado saindo do quarto ao lado. Meu corpo já estava acordado antes mesmo da minha mente, um choque de adrenalina, um frio na espinha. Eu me levantei da cama num movimento só, os pés encontrando o chão de cimento queimado, gelado neste fim de noite. Corri os 3 passos que separavam os 2 cantos do nosso único cômodo. O lençol velho que servia de parede balançou. Lucas estava sentado na cama dele, os ombros subindo e descendo rápido demais, as mãozinhas pressionando o próprio peito. A luz fraca que entrava pela janela sem cortina mostrava o suor no rosto dele. Mãe, a palavra saiu entrecortada, um fio de voz. Já vou, meu amor, já vou. Minhas mãos, ainda tremendo de sono, já sabiam o ritual. Abri a gaveta caquética do criado mudo. A bombinha azul estava ali, meio vazia. Eu contava as doses, agitei, encostei no lábio dele, que estava seco e quente. Vamos, Lucas. Inspira fundo. Pensa numa flor. Inspira. Ele tentou, os olhos arregalados, cheios de um medo que eu conhecia bem demais. Ouvi o clique, o sibilo do remédio entrando. Ele segurou o ar por alguns segundos, antes de soltar uma tosse seca. Respirei junto com ele. Sentei na beirada da cama, puxei ele para o meu colo. Encostei o ouvido no peito dele. O chiado ainda estava lá. Mais baixo agora, mas insistente. Um som de fole velho. Melhorou? Perguntei, tentando disfarçar o nó na garganta. Ele fez que sim com a cabeça, afundando o rosto no meu ombro. Senti a respiração dele, ainda rápida, mas menos aflita.
O relógio de pulso barato, quebrado no ponteiro dos segundos, marcava 4:30. A madrugada ainda era escura lá fora. Vamos tentar dormir mais um pouco? Sugeri, deitando ele de novo, arrumando o travesseiro único. Ele pegou na minha mão e não soltou. Ficamos ali em silêncio, ouvindo a casa. O ronco da geladeira velha, o barulho de um cachorro latindo lá longe, o gotejar da torneira da pia, que eu nunca conseguia fechar direito. A poeira do dia anterior ainda pairava no ar, iluminada agora pelos primeiros raios de luz que começavam a invadir o cômodo. Olhei para ele, com os olhos fechados, as longas pestanas descansando no rosto pálido. Meu coração apertou. Era um aperto de amor e de medo, tão misturados que eu já não sabia separar. Aquela bombinha azul era o objeto mais importante da nossa casa. Mais que a geladeira, mais que o fogão, mais que a televisão quebrada, era a chave que mantinha o mundo dele funcionando. O sol foi chegando devagar, pintando as paredes de tijolo à vista com um tom alaranjado. A luz revelou tudo sem piedade. As rachaduras, o mofo no canto perto do teto, as caixas de papelão que guardavam nossas roupas. Mas também iluminou o desenho que Lucas tinha feito na escola e colado na parede com fita crepe. Um sol sorridente com os raios em forma de coração. Ele se mexeu, abriu os olhos. "Tá de dia, mãe?" "Tá", respondi passando a mão no cabelo dele. "Hora de levantar." O ritual da manhã começou. Enquanto ele ia até a pia, eu fui até o fogão de 2 bocas. Acendi a chama, que saiu fraca e amarela. Coloquei água na chaleira enferrujada para o leite em pó. Abri o pão, que já estava duro da noite anterior. Molhei um pouco, coloquei na frigideira com um fio de óleo. O cheiro de pão velho tostando encheu o cômodo. Era o cheiro da nossa manhã. Lucas voltou, o rosto molhado, o cabelo espalhado. Ele vestiu sozinho o uniforme da escola, a camiseta branca que já estava cinza de tanto lavar, mas limpa. Sentamos no banco de madeira, encostados na mesa de plástico branco que tinha uma rachadura no meio. Ele mordeu o pão, mastigando devagar. Eu bebi meu café puro, forte e amargo, olhando para ele. Cada mordida dele era uma vitória. Cada respiração tranquila, um milagre. "Hoje tem educação física, mãe", ele falou com os olhos brilhando. O frio voltou para a minha espinha. Educação física, correr, suar, tudo o que podia despertar o monstro no peito dele. "Você vai ficar de leve, né, Lucas?" Tentei soar casual. "Se cansar, senta. A professora sabe." "Eu sei", ele disse, e deu um sorriso que era só metade. Ele sabia das minhas preocupações, sabia dos meus olhares, vigiando cada movimento dele. Às vezes, eu pensava que ele carregava um peso que não era de uma criança. Terminamos de comer em silêncio. Eu lavei os 2 pratos e os 2 copos na pia, com sabão em pó. Enquanto secava as mãos no vestido, olhei pela janela. O céu estava completamente claro agora, um azul sem nuvens. Um dia bonito, mas dentro de mim o medo já estava plantado, crescendo junto com a luz, esperando a sua vez. Era um sábado, um daqueles sábados preguiçosos em que o sol parecia querer ficar para sempre no céu. Eu estava lavando roupa no tanque, no quintal, com as mãos vermelhas na água fria. Lucas brincava ali perto, sentado no chão de terra, fazendo uma pista para seus carrinhos de plástico com gravetos e pedrinhas. O rádio velho, pendurado na janela, tocava uma música antiga. Por um instante, tudo parecia normal. Apenas mais um dia. Ele começou a rir. Tinha inventado uma corrida entre um Fusca azul e uma caminhonete vermelha. "Olha, mãe, o Fusca vai ganhar." Gargalhada gostosa, daquelas que vinham da barriga. E então, no meio da risada, veio um acesso de tosse. Não era uma tosse comum. Era seca, rouca, como um latido. Parei de esfregar a calça jeans que estava na minha mão. "Lucas,
Ele tossiu de novo e aí eu ouvi um som. Um chiado fino, agudo, saindo do peito dele. Meu estômago deu um nó. Ele parou de brincar. Colocou a mão no próprio pescoço, com um olhar confuso. Mãe, tá difícil. Não pensei. Apenas haja. Corri até ele. A água da roupa pingando no chão e em mim. Ajoelhei ao seu lado. Seus lábios já estavam um pouco roxos. O peito subia e descia num ritmo acelerado, assustador. A bombinha. Cadê a bombinha? Dentro da bolsa, na cadeira da cozinha. Vamos, filho, levanta. Peguei ele no colo. Ele estava mais pesado do que da última vez que precisei carregá-lo assim. Seu corpo estava tenso, lutando pelo ar. Entramos correndo em casa. A bolsa estava na cadeira. Revirei tudo. Cadernos velhos, um maço de recibos, uma maçã mordida. Onde estava? Meu coração batia tão forte que eu quase não ouvia o chiado dele. Até que meus dedos encontraram o plástico frio e familiar. A bombinha azul. Agitei. Tentei encostar nos seus lábios, mas ele estava tossindo demais. O corpo todo convulsionando com o esforço. Lucas, para, por favor. Para um segundo. Inspira, inspira. Minha voz estava gritando. Ele tentou. Os olhos arregalados, vidrados em mim, cheios de um pânico que me perfurou. Pressionei o spray. Ouvi o clique. Ele inspirou um pouco, mas a tosse voltou mais forte, violentando o corpo dele. Nada. O chiado só piorou. Agora era um gemido, um assobio angustiado a cada tentativa de puxar ar. Era a hora. A hora que eu temia todas as noites, que me acordava em sobressalto. A bombinha não estava adiantando. Olhei para a rua, para o sol que continuava brilhando, indiferente. Não havia tempo de chamar ninguém. Nem tinha ninguém para chamar. Minhas pernas se moveram sozinhas. Saí correndo. Com ele no colo, a bolsa pendurada no ombro, descemos a rua de terra batida. Meus pés descalços batiam no chão quente, sentindo cada pedra, cada caco de vidro. Ele estava quieto agora, muito quieto. A cabeça dele balançava no meu ombro a cada passo meu. Fica acordado, Lucas. Não dorme, ouve? Fica com a mamãe. Minha voz era ofegante, misturada com o meu próprio suor e com o choro que eu não deixava sair. As casas passavam como um borrão. Algumas pessoas paravam, olhavam. Ninguém ofereceu ajuda. Eu só corria. O hospital público mais perto era o Santa Clara. Ficava a 20 minutos a pé. Eu faria em 10. O portão do Santa Clara é grande, de ferro pintado de verde, mas a tinta está descascando. A gente entra por um corredor aberto, que já está cheio de gente sentada no chão, encostada na parede. O cheiro é um soco no rosto, desinfetante barato, suor, doença. O som é de uma televisão alta num canal de notícias, crianças chorando, vozes cansadas se misturando num zumbido constante. Eu entrei com ele no colo, ofegante, a visão turva. Procurei com os olhos por uma fila, por uma recepção. Havia um balcão de vidro e atrás dele uma mulher jovem, com o cabelo preso impecável, falando ao telefone. Aproximei-me, minha voz saiu um arranhado. Minha senhora e meu filho, ele está passando mal, está sem ar. Ela terminou a ligação, colocou o telefone no gancho com uma calma que me deixou tonta. Olhou para mim, depois para Lucas, que estava pálido e com os olhos semicerrados. O olhar dela escorreu das nossas caras para as nossas roupas, para o meu vestido simples, molhado de suor e da água da roupa, para os meus pés descalços e sujos de terra. Tem que pegar uma ficha na máquina ali, dona, ela disse, apontando com a caneta para uma parede onde havia 2 máquinas velhas. Depois é só sentar e aguardar a chamada. Aguardar. A palavra ecoou na minha cabeça vazia. Olhei para o Lucas. Seu peito subia e descia com um esforço que parecia imenso, quase doloroso de se ver. Não dá para esperar. Olha para ele, por favor. É uma crise forte. A bombinha não resolveu.
Ela suspirou como se eu estivesse atrapalhando uma rotina muito importante. É o procedimento. Todos aqui estão doentes. Tem que pegar a ficha e esperar. A triagem chama pela ordem. Meus braços começaram a tremer de cansaço ou de desespero. Virei-me e fui até a máquina. Toquei na tela suja de digitais. Atendimento geral. A máquina cuspiu um papel quadrado com um número 187. Olhei para o painel luminoso acima da porta dupla que levava aos consultórios. O número que piscava era o 142. 45 pessoas na nossa frente. 45. Sentei-me na primeira cadeira de plástico vazia que vi. Era dura, grudenta de calor. Ajustei Lucas no meu colo, tentando achar uma posição que fosse melhor para a respiração dele. Ele gemeu, um som baixo. Só mais um pouquinho, meu amor, tá vendo? Já temos o número, eles vão chamar. Eu menti, e menti sabendo que ele, no estado em que estava, nem estava ouvindo. Seus olhos estavam vidrados no teto, como se estivessem vendo algo muito longe. Passei a mão no rosto dele, que estava frio e úmido. A sala de espera era um universo de dor paralela. Um homem ao meu lado segurava o braço sangrando, enrolado num pano. Uma mãe mais adiante balançava um bebê que chorava sem parar. Todos nós éramos números, números rasgados, suados, esperando nossa vez. E então, a porta dupla se abriu. Uma enfermeira chamou o número 143. Uma senhora idosa de andador entrou devagar. A porta se fechou. Eu olhei para o meu papel. 187. Olhei para o Lucas. O chiado no peito dele agora era um ronco. Um barulho úmido e terrível. Ele estava ficando mole, pesado. A cor dos lábios dele não era mais roxa, estava quase azulada. O medo que eu sentia não era mais um frio na espinha. Era uma coisa física, um peso de chumbo no meu peito que apertava junto com o dele. Eu estava segurando meu filho nos braços e ele estava desaparecendo. E ninguém, em lugar nenhum daquele corredor, parecia ver. Éramos dois fantasmas sentados numa cadeira de plástico, esperando por uma salvação que não chegava. A única coisa real era o som da sua luta para respirar e o meu próprio coração batendo desesperado, ecoando a pergunta que não tinha resposta. O que mais eu poderia fazer? O tempo naquela cadeira não passava em minutos, ele passava em chiados. Cada tentativa de Lucas puxar ar era uma unidade de medida, lenta e agonizante. Meus olhos não saíam do painel luminoso. 145. 146. O avanço era uma tortura. A cada número que pulava, um fio de esperança idiotamente se acendia dentro de mim, só para ser apagado pela realidade fria do 187 na minha mão suada. Eu observava. Era tudo o que me restava. Observava a enfermeira que saía de vez em quando para chamar um número. Ela tinha um rosto impassível, as palavras saindo monótonas, como se estivesse anunciando loteria e não vidas em espera. Observava o segurança, um homem grande de braços cruzados que percorria o corredor com um olhar desconfiado, parando mais tempo perto de pessoas como eu. Descalças, assustadas, pobres. Ao meu lado, o homem com o braço sangrando resmungava. O pano em volta do ferimento já estava escuro. Já tem 2 horas, cara. Ele disse para ninguém em particular. Sua voz era rouca de raiva contida. A mulher com o bebê que chorava tentava amamentar, se virando de lado num constrangimento silencioso. O bebê se recusava. E o choro era um lamento fino e constante que se misturava ao chiado do Lucas. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ela tinha olheiras fundas, de noites mal dormidas. Não trocamos palavras, mas naquele instante havia um reconhecimento. Um breve piscar de olhos que dizia: eu também estou aqui, eu também sei. Era uma irmandade triste, daquelas que se forma no fundo do poço. Um vínculo feito de dor compartilhada e da humilhação comum de ser apenas mais um número, mais um corpo ocupando espaço na cadeira de plástico.
O homem do braço, sangrando, inclinou-se para mim, baixando a voz. A senhora devia ir lá de novo, insistir. Criança assim. Ele disse com uma sombra de preocupação genuína no rosto. Já fui, respondi, e minha voz soou estranha, anestesiada. Disseram que é para esperar. Ele balançou a cabeça, descrente, e recostou-se na cadeira, cerrando os dentes quando o braço tocou no apoio. Aquela pequena tentativa de solidariedade, no entanto, aqueceu um cantinho gelado dentro de mim. Eu não estava completamente invisível. Pelo menos para aquelas outras almas perdidas na mesma espera, eu existia. Foi quando as portas duplas se abriram de novo. Não foi a enfermeira. Foi um homem de terno claro, falando alto ao celular. Ele segurava a porta aberta com o pé. Sim, doutor, estamos aqui sim. Já avisaram na recepção. É para a dona Geni, minha mãe. Problema cardíaco. O convênio cobre tudo, claro. Tá liberado? Perfeito. Já vamos entrar. Da porta saiu uma senhora de cabelos bem cortados, vestindo um casaco leve, apoiada no braço de uma jovem. Ela parecia pálida, mas caminhava com uma dignidade que só quem sabe que será atendido consegue ter. O homem de terno terminou a ligação e, com um gesto amplo, quase teatral, conduziu as duas mulheres para dentro do corredor dos consultórios. Antes que a porta se fechasse, eu vi a recepcionista se levantar e acenar para eles com um sorriso que nunca tinha dirigido a ninguém naquela sala. A porta bateu. O silêncio que caiu sobre nossa fileira de cadeiras foi pesado, diferente. O homem com o braço sangrando soltou um palavrão baixo e seco. A mulher com o bebê parou de balançar a criança por um instante, seus olhos fixos na porta fechada, cheios de um cansaço que ia além da física. E dentro de mim, algo que até então estava apenas amedrontado e desesperado, se transformou. Um calor começou na minha nuca e se espalhou pelo meu rosto. Uma queimadura de raiva pura, crua e injusta. O chiado do Lucas, que por um segundo eu tinha quase esquecido naquele turbilhão, voltou com força aos meus ouvidos, agora misturado com o eco das palavras do homem. O convênio cobre tudo. Minhas mãos que sustentavam Lucas começaram a tremer incontrolavelmente. Não era mais fraqueza, era fúria. Uma fúria impotente e amarga que subia pela minha garganta como bile. Olhei para o rosto do meu filho, cada vez mais pálido. Seus lábios agora tinham um tom azulado incontestável. Ele estava lutando uma batalha pela vida. E do outro lado de uma porta, um homem em um terno caro usava uma palavra, convênio, como um passe mágico para saltar 42 pessoas. 42 vidas, 42 dores. A injustiça daquilo era um golpe físico. Eu senti como se tivessem cuspido não só em mim, mas em Lucas, no homem ao meu lado, na mãe com o bebê, em todos nós que sujávamos aquelas cadeiras com nosso suor e nosso desamparo. Éramos o resto. O que sobra quando o convênio cobre tudo já passou pela porta. A voz da recepcionista soou, metálica e distante no alto-falante. Número 147. O homem do braço levantou-se com dificuldade. Antes de entrar, ele olhou para mim. Não disse nada. Apenas inclinou a cabeça, num gesto que era ao mesmo tempo de despedida e de compreensão. Ele estava saindo daquela fila, mas a humilhação ficava, grudada na pele de cada um de nós. Sentei-me mais ereta. O peso de Lucas era imenso. Mas aquele fogo novo dentro de mim dava uma força estranha, perigosa. Já não era apenas medo, era revolta. Eu olhei fixamente para o balcão de vidro, para o perfil impassível da recepcionista. Meu filho estava morrendo. Morrendo por causa de um pedaço de papel plastificado que nós não tínhamos. E alguém, naquele lugar, tinha escolhido que era assim que as coisas funcionavam. O chiado dele era agora o som da minha própria consciência gritando, até quando eu ficaria sentada, aceitando, até o último suspiro dele.
A fila da humilhação tinha um fim e ele estava se aproximando, não no painel luminoso, mas no peito cada vez mais silencioso do meu filho. O calor da raiva durou um instante, o tempo exato que levou para o número no painel pular para 148. E então o som voltou. Um ronco úmido e profundo no peito do Lucas. Ele já não tossia, já não se mexia. Estava pesado como um saco de areia nos meus braços, a cabecinha balançando de lado a cada passo meu que eu não dava, porque continuava sentada, paralisada. A fúria evaporou e no lugar ficou o vazio. Um vazio gelado que começou no estômago e subiu, congelando meus pensamentos. Isso era o fim. Eu podia sentir. Era uma certeza física mais real que a cadeira sob mim. Eu estava prestes a ver a vida do meu filho escorrer entre meus dedos, ali, naquele corredor de cheiro podre, sob a luz fria de lâmpadas fluorescentes. Não. A palavra explodiu dentro da minha cabeça, rompendo o gelo. Me levantei, os joelhos quase cederam. Lucas escorregou um pouco e eu o ajustei, segurei mais forte. Caminhei até o balcão. Não andei. Arrastei os pés, porque não sentia mais as pernas. A recepcionista estava digitando, as unhas batendo no teclado com um clique irritante. Minha sombra caiu sobre ela. Ela nem levantou os olhos. Por favor. Minha voz não saiu. Foi um arranhado de ar. Engoli seco, senti a garganta rasgada. Por favor. Tentei de novo, um pouco mais alto. É meu filho. Ele não está respirando. Olha. Dessa vez, ela olhou. Seu olhar foi rápido, indiferente do meu rosto para o de Lucas e de volta para a tela. Já expliquei o procedimento, dona. O senhor vai ter que aguardar. O próximo é o 148. Algo dentro de mim estalou. O Senhor. Ela nem sabia que eu era uma mulher. Éramos tão invisíveis que nem o gênero importava. Ele vai morrer! A frase saiu como um grito rouco, rasgado, que veio das entranhas. O choro veio junto, incontrolável, misturando-se às palavras. Ele vai morrer na minha frente e a senhora me fala de procedimento? É uma criança, por favor. Joguei meu corpo contra o balcão como se pudesse atravessar o vidro. Minhas mãos batendo no material frio. Lucas, inerte, balançou. O choro agora era um só. O meu e o silêncio dele. O barulho atraiu atenção. Viraram-se para nós. O segurança que estava perto da porta veio com passos largos. Seu rosto estava fechado, impaciente. Senhora, vai ter que se controlar. A voz dele era grossa, uma ordem. Me ajuda! Eu gritei para ele, para a recepcionista, para o teto. Só chama um médico, só isso. Isso aqui não é para fazer tumulto. Se não se acalmar, vou ter que conduzi-la para fora. Ele se aproximou mais, sua presença grande e escura, bloqueando a minha vista. Tumulto. Eu, com meu filho morrendo nos braços, era um tumulto. A palavra entrou em mim como uma faca. Todo o ar saiu dos meus pulmões. O grito morreu na minha garganta. As pernas finalmente cederam. Recuei, tropeçando, até sentir a cadeira de plástico atrás de minhas pernas. Desabei nela. O segurança ficou ali, parado, olhando por mais alguns segundos, garantindo que a ameaça ao silêncio do lugar havia sido neutralizada. Depois, virou as costas e voltou ao seu posto. Eu não conseguia mais chorar. Os soluços eram secos, convulsivos, mas não saía som. Apenas ar quente e desesperado. Abaixei a cabeça sobre o Lucas. Encostei a testa na dele. Estava fria, tão fria. Sussurrei só para ele ouvir, se é que ele ainda podia ouvir alguma coisa. Perdão, meu filho. Perdão, perdão, perdão. A culpa era um peso tão concreto quanto o corpo dele. Eu tinha falhado em tudo. Em dar um lar decente, em comprar remédios melhores, em ter um convênio, em fazer aquela porta se abrir. Agora falhava em mantê-lo vivo. A impotência era total. Eu era um zero. Uma mãe que não consegue salvar o próprio filho. O mundo se reduziu ao cheiro do cabelo dele, ao frio da sua pele, ao som horrível que ainda saía, cada vez mais fraco,
do seu peito. Não sei por quanto tempo fiquei assim. O tempo tinha parado. A sala de espera continuava seu zumbido, mas para mim era silêncio, até que eu senti um toque leve no meu ombro. Ergui a cabeça devagar, como se estivesse sob uma tonelada de água. Ao meu lado, sentada agora na cadeira que antes era do homem do braço sangrando, estava uma senhora idosa. Ela usava um vestido simples de algodão com pequenas flores azuis e um casaco de lã claro no colo. Seus cabelos eram grisalhos, presos num coque baixo, mas eram os olhos que me prenderam. Eram de um marrom claro, profundos, e olhavam para mim sem pressa, sem aquele brilho de pena afiada que eu já estava acostumada a ver. Era uma coisa diferente. Era compreensão. Ela não falou nada. Apenas estendeu a mão. Nela, segurava um lenço de pano, limpo, dobrado com cuidado. Eu olhei para o lenço, depois para o rosto dela, confusa. Meu próprio rosto devia estar inchado, sujo de lágrimas e desespero. Toma, minha filha! A voz dela era suave, mas clara, cortando a névoa em que eu estava. Seca o rosto. Eu hesitei. Minhas mãos estavam ocupadas sustentando Lucas. Ela entendeu. Com um movimento calmo, ela mesma esticou o lenço e, com uma delicadeza que me fez conter a respiração, passou-o gentilmente pelas minhas bochechas. O pano era macio, cheirava a sabão de coco, um cheiro limpo e honesto de quintal. O menino está muito mal, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação tranquila. Seus olhos se voltaram para Lucas, e neles não havia horror, apenas uma tristeza serena e uma atenção total. Eu só consegui fazer que sim com a cabeça, um movimento minúsculo. As palavras tinham me abandonado. Às vezes, ela continuou falando baixo, como se compartilhasse um segredo. As portas que a gente acha que estão mais fechadas são as que estão só emperradas, só precisam de um empurrão na hora certa. Ela olhou para a porta dupla, depois de volta para mim. Seu olhar não era o de alguém dando uma esperança vazia. Era o olhar de quem sabia de algo, algo profundo e quieto. Quem é a senhora? Consegui articular num sopro. Ela sorriu, um sorriso pequeno que chegou aos olhos, fazendo surgir uma rede de linhas suaves ao seu redor. Sou apenas uma vizinha que também já esperou muito em filas. Ela pausou, e sua mão, fina e com veias salientes, cobriu a minha que segurava Lucas. O toque era quente, estranhamente quente. Não desista dele. Ainda não. A luta dele não acabou. E a sua também não. O toque quente da mão dela sobre a minha foi como um fio de vida. Um choque suave que me tirou do torpor. Eu olhei para ela, para aqueles olhos calmos que não fugiam dos meus. Uma vizinha que também já esperou muito em filas. A frase ecoou. Não era uma fuga, era uma identificação. Mas o que ela sabia que eu não sabia? Um empurrão. Repeti, minha voz um fio áspero. Como? Eles não me deixam nem chegar perto. Ela inclinou-se um pouco para frente, seu olhar ficando ainda mais intenso, mas sua voz continuou baixa, quase um sussurro que só eu podia ouvir no meio daquele barulho. Você já tentou bater na porta certa, minha filha? Não nesta aqui do balcão. Na porta de verdade, aquela ali. Ela fez um movimento quase imperceptível com a cabeça em direção às portas duplas que separavam a espera do atendimento. As mesmas portas por onde a família do convênio tinha entrado. As mesmas portas que o segurança guardava. Bata, ela disse, com uma simplicidade que me deixou atordoada. Bata e diga que seu filho não pode esperar mais. Diga com a mesma força com que você segura ele agora. Eu olhei para as portas. Olhei para o segurança de braços cruzados que conversava baixinho com um outro funcionário. Ele riu de algo, relaxado. Olhei de volta para a senhora. Isso era loucura. Eles iam me expulsar. Iam me chamar de louca. Talvez até chamar a polícia. Eles vão me tirar daqui.
sussurrei, o medo voltando em ondas. Ela colocou a mão sobre a minha de novo. A firmeza daquele toque era surpreendente. Algumas portas só se abrem quando a gente para de pedir permissão e decide entrar. A fé, às vezes, é um ato de coragem, não de espera. Vá. Ela disse a última palavra não como uma sugestão, mas como uma instrução final, uma ordem serena. E então ela se recostou na cadeira como se a conversa tivesse terminado. Seus olhos se fecharam por um segundo, e ela respirou fundo, um ar de paz absoluta emanando dela, tão estranho naquele lugar. Meu coração batia descompassado. Olhei para Lucas. Seu rosto estava uma máscara de cera pálida. O chiado quase não existia mais. Era apenas um gemido de ar raso e infeliz. Não havia mais tempo. Não havia mais opção. O conselho dela era uma loucura, mas era a única coisa que restava. A única ação possível em um mundo que tinha me trancado em uma inércia de desespero. Eu me levantei. Meu corpo doía, cada músculo protestava, mas eu me levantei. A senhora não abriu os olhos. Segurei Lucas mais forte contra meu peito, sentindo o peso terrível da sua moleza. Tomei o primeiro passo. A cadeira rangeu. A mulher com o bebê olhou para mim. Eu não olhei para trás. Caminhei em direção às portas. Cada passo era um universo. O som dos meus pés descalços no piso frio parecia ensurdecedor. Eu sentia o olhar das pessoas nas minhas costas, o peso do julgamento silencioso. Lá vai a louca. Meu foco era a maçaneta da porta da esquerda, uma maçaneta de metal cromado, redonda, que refletia a luz fluorescente de forma distorcida. A distância parecia infinita. Eu vi, pelo canto do olho, o segurança se endireitar. Ele percebera meu movimento. Parou de conversar. Seus olhos estreitaram seguindo minha trajetória. Ele não se moveu ainda, apenas observou, avaliando a ameaça que uma mulher descalça e esfarrapada com uma criança nos braços poderia representar. Faltavam 5 passos, 3. A porta estava ali, enorme, imponente, com um aviso escrito, acesso restrito. E maçaneta brilhava. Era o ponto final de tudo. Ou o começo. Meus dedos formigavam, tudo em mim gritava para parar, para voltar para a cadeira, para aceitar o destino silencioso daquela espera. A voz suave da senhora ecoou na minha memória. Algumas portas só se abrem quando a gente para de pedir permissão. Eu parei diante da porta. O segurança deu um passo à frente. Ei, você, onde pensa que vai? A voz dele cortou o ar autoritária. Eu não respondi, não olhei para ele. Toda a minha existência, todo o meu medo, toda a minha raiva e todo o meu amor foram canalizados para o meu braço direito, que segurava as pernas de Lucas, e para o meu braço esquerdo, que se ergueu lento, pesado como chumbo. O mundo diminuiu para aquele pedaço de metal. Eu estendi a mão. A palma da minha mão, suja de terra e suor, se fechou em volta da maçaneta. Ela estava fria. Surpreendentemente fria. A sensação foi um choque. Eu esperava, não sei o que esperava. Calor? Resistência? Um choque elétrico? Era apenas metal liso e gelado. A voz do segurança veio mais perto, mais urgente. Sai daí, senão vou ter que te remover. A pressão da sua ameaça, o último suspiro de Lucas contra meu pescoço, a friagem da maçaneta na minha mão. Era agora. Eu fechei os olhos. Não foi uma prece. Foi um último comando que dei ao meu próprio corpo. Um último ato de rebeldia contra tudo aquilo. Empurrei. A maçaneta girou. Não houve resistência. Não houve tranca. Houve apenas um clique suave, quase silencioso, e um pequeno ar de vácuo quando a porta cedeu, se abrindo para dentro. Eu abri os olhos, atordoada. A porta estava aberta, uma fresta de uns 30 centímetros, revelando um corredor mais limpo, mais silencioso, iluminado por luzes brancas. O cheiro de desinfetante era mais forte. O segurança parou a meio passo. Sua expressão de raiva congelou, substituída por uma confusão genuína. Ele olhou para a porta, para mim, de volta para a porta. Ele também não esperava que ela estivesse destrancada.
Eu não pensei. Entrei. O corredor era estreito. Havia portas fechadas dos dois lados, com números e plaquinhas. O silêncio era quase absoluto, abafado, contrastando violentamente com o ruído da sala de espera que eu acabara de deixar para trás. Fiquei parada por uma fração de segundo, perdida, o coração batendo na garganta. Foi então que uma porta à minha direita se abriu. Um homem jovem, de jaleco branco, saiu com uma pasta na mão. Ele estava olhando para uma folha de papel, distraído. Levantou os olhos e me viu. Seu rosto mudou imediatamente. A expressão de cansaço profissional desapareceu, substituída por um alerta clínico rápido. Seus olhos não percorreram meu vestido, meus pés, meu rosto desesperado. Eles foram direto para Lucas no meu colo. Eles leram a palidez, a cianose nos lábios, a posição do corpo. O que aconteceu? A pergunta foi rápida, seca, sem introdução. Asma. Crise forte. A bombinha não fez nada. Ele está há horas. As palavras saíram em um jorro confuso. Ele não esperou que eu terminasse. Deu um passo à frente, colocou 2 dedos sob o queixo de Lucas, inclinou a cabeça dele para trás com cuidado profissional. Segue-me. Agora. Ele se virou e começou a caminhar rápido, abrindo uma porta mais adiante. Eu o segui, quase tropeçando, o alívio e o medo me dando vertigem. Atrás de mim, ouvi o som da porta do corredor se fechando. Não olhei para trás para ver o rosto do segurança. Eu tinha cruzado. A porta tinha cedido. E agora, finalmente, estávamos do lado de dentro. A sala era pequena, clara e cheirava a limpeza de verdade. O médico, descobri que ele se chamava Dr. Álvaro, não perdeu um segundo. Com gestos precisos, ele tirou Lucas dos meus braços e o deitou em uma maca. Uma enfermeira apareceu do nada, como se tivesse sido convocada pelo pensamento dele. Crises de asma grave, possível status asmático. Vamos precisar de oxigênio, nebulização com salbutamol e ipratrópio, acesso venoso. A voz do Dr. Álvaro era calma, mas cada palavra era uma ordem. A enfermeira anuiu e saiu correndo. Eu fiquei parada no canto, minhas mãos vazias tremendo, observando. Eles trabalhavam em sincronia. Colocaram uma máscara de oxigênio no rosto de Lucas. Ele não reagiu. O silêncio dele era pior que o chiado. A enfermeira voltou com uma bandeja de metal, agulhas, frascos. O Dr. Álvaro pegou o braço magrinho de Lucas, limpou com algodão e, com uma destreza que me doeu de tão bonita, inseriu um cateter na veia. Lucas nem se mexeu. Vai ficar bem, mamãe? A pergunta saiu da minha boca sozinha, um sussurro infantil. O Dr. Álvaro olhou para mim pela primeira vez desde que entramos. Seus olhos eram cansados, mas tinham uma centelha de gentileza. Estamos fazendo tudo, dona. Ele chegou em um momento crítico. Agora é com a medicação e com o corpo dele. Senta ali, por favor. Ele apontou para uma cadeira encostada na parede. Eu obedeci, minhas pernas finalmente cedendo. Sentei, mas meu corpo inteiro estava tenso, um fio esticado ao máximo. Os minutos que se seguiram foram um borrão de sons e imagens. O sibilo da máquina de nebulização, o cheiro do medicamento se espalhando, o monitor que começaram a ligar com eletrodos no peito minúsculo de Lucas, emitindo um bip lento e constante que era o som mais lindo e mais aterrorizante do mundo. Eles falavam em termos médicos que eu não entendia. Saturação, frequência respiratória, corticoide venoso. Eu só entendia uma coisa: eles estavam lutando por ele. E ninguém me perguntou um único documento. Ninguém mencionou convênio, pagamento, ficha. A única pergunta foi sobre o histórico de asma, os medicamentos que ele usava. Enquanto o sibilo da nebulização enchia a sala, meu olhar, quase por vontade própria, foi arrastado para a porta entreaberta. Dali, eu enxergava um pedaço do corredor branco. E lá no fim,
A porta dupla de madeira que separava aquele mundo do outro. A porta que eu tinha atravessado. E então eu pensei na senhora. A senhora do vestido de flores, dos olhos calmos, do lenço de cheiro bom. Ela tinha me dito para ir. Tinha me dado a coragem, ou tinha me dado a loucura necessária. Eu me virei na cadeira, como se pudesse enxergar através das paredes, de volta para a sala de espera. Ela estaria lá, sentada tranquilamente, esperando a sua vez? Algo dentro de mim sabia que não. A imagem dela veio forte, a serenidade absoluta no rosto, a mão quente sobre a minha, a instrução dada não como um palpite, mas como uma certeza. Algumas portas só se abrem quando a gente para de pedir permissão. Quem era aquela mulher? Ninguém em lugar nenhum tinha me olhado daquele jeito. Não com pena, mas com uma espécie de reconhecimento. Como se ela visse não apenas a minha dor, mas a batalha inteira e estivesse me dando a chave para vencer um round. O Dr. Álvaro falou algo para a enfermeira e o som da voz dele me puxou de volta. Eu olhei para Lucas e, pela primeira vez, percebi uma mudança sutil. O peito dele subia e descia com um pouco mais de amplitude. O som da máquina de nebulização parecia encontrar menos resistência. E então, um milagre minúsculo. A mão dele, que estava caída ao lado do corpo, deu um pequeno espasmo. Os dedos se mexeram. Um soluço me escapou. Eu cobri a boca com as mãos. O médico olhou para o monitor e fez um aceno positivo com a cabeça. A saturação está subindo. O broncoespasmo está cedendo. Ele está respondendo. As palavras foram entrando em mim devagar, como água em terra seca. Ele estava respondendo. Meu filho estava voltando. A tensão que segurava meu corpo inteiro começou a se dissolver e no lugar veio um tremor incontrolável. Era alívio, era esgotamento, era uma gratidão tão vasta e profunda que não tinha lugar para caber dentro do meu peito. E nesse momento de catarse silenciosa, com as lágrimas escorrendo quentes e limpas pelo meu rosto, a revelação chegou. Não como um trovão, como um sussurro, uma verdade simples e cristalina que se encaixou perfeitamente no espaço que o medo havia deixado. Aquela senhora não era apenas uma senhora. Nunca tinha visto ela antes. Ninguém na fila parecia conhecê-la. Ela apareceu no exato momento do meu colapso total. Sabia o que fazer. Tinha uma autoridade tranquila que não combinava com aquele lugar de desespero. E depois que me deu a instrução, ela simplesmente se foi. Não estava mais na cadeira. Como podia uma pessoa daquela idade sumir tão rápido num lugar tão cheio? Enquanto observava o rosto de Lucas, um pouco menos pálido agora, sob a máscara de oxigênio, tudo fez sentido. O toque quente que me devolveu a força, a paz que emanava dela. A porta que cedeu exatamente quando eu decidi confiar no conselho improvável de uma estranha. Não foi sorte, não foi coincidência, foi cuidado. Alguém tinha visto, alguém tinha ouvido meu grito abafado, meu desespero mudo, e tinha enviado ajuda. Não de uma forma espetacular, com trovões e luzes, mas de uma forma humana, terna, prática. Na forma de uma avó com um lenço na bolsa e uma sabedoria nos olhos, que não era desse mundo. Jesus não tinha aberto a porta com as próprias mãos. Ele tinha colocado nos meus ouvidos a voz que me disse para tentar abri-la. Ele tinha me dado, na minha hora mais escura, uma vizinha. E aquela vizinha tinha me emprestado a sua fé por alguns minutos, até que a minha própria pudesse voltar a respirar. Olhei para o teto branco da sala, depois para meu filho que lutava e vencia. Um sentimento de paz, diferente de tudo que eu já tinha sentido, desceu sobre mim. Eu não estava sozinha, nunca estivera. A prova estava ali, respirando na maca. A prova tinha flores azuis, num vestido simples, e mãos que enxugam lágrimas. O silêncio naquela sala, quebrado apenas pelo bip do monitor e pelo sibilo do remédio, estava cheio de uma presença. E dessa vez, a presença não era de medo. Era de um amor tão grande,
tão específico, que tinha se importado com os pés descalços de uma mãe e o chiado no peito de um menino. O sibilo da máquina parou. O silêncio que ficou era macio, preenchido apenas pelo bip ritmado do monitor e pela respiração de Lucas. Profunda, regular, sonolenta. Eles tinham tirado a máscara de oxigênio. Seu rosto não era mais daquela cor de cera assustadora. Tinha um rosinho suave, e os lábios eram novamente rosados, úmidos. Ele dormia. Não aquele desmaio pesado de antes, mas um sono de criança, com os cílios longos repousando nas bochechas e a boca entreaberta. Estávamos em outra sala agora, de observação. Era mais silenciosa ainda, com apenas 2 macas. Lucas estava na dele, e eu estava sentada numa cadeira de plástico, mas dessa vez, a cadeira parecia um trono. Minhas mãos ainda tremiam um pouco, mas era o tremor do alívio, da adrenalina que vai embora devagar. O Dr. Álvaro entrou, segurando uma prancheta. Ele parecia mais jovem agora, sem a máscara de urgência. Sorriu, um sorriso pequeno e cansado, mas verdadeiro. Ele está estável. A crise passou. Vamos mantê-lo em observação por mais algumas horas, mas acho que o pior já ficou para trás. A frase "o pior já ficou para trás" ecoou dentro de mim. Eu olhei para Lucas, para o peixinho dourado que ele tinha desenhado na unha na semana passada, ainda visível. Ele estava aqui, inteiro. Doutor, minha voz saiu grossa, cheia de emoção. Como eu agradeço! Eu não tenho como pagar nada agora, mas eu... Ele levantou a mão, interrompendo-me com gentileza. Dona Adriana, não é sobre isso agora. O importante é que ele está bem. Ele fez uma pausa, olhando para Lucas com um olhar clínico, mas também paternal. Ele chegou no limite, mais meia hora, talvez menos, e o desfecho poderia ter sido diferente. A senhora fez certo em trazer e em insistir. A palavra insistir veio carregada. Ele sabia que eu não tinha simplesmente esperado. Alguém devia ter contado a ele sobre a mulher descalça que invadiu o corredor. Mas no rosto dele não havia censura. Havia talvez um pouco de admiração. Não fui só eu. A confissão saiu antes que eu pudesse pensar. Tinha uma senhora na espera. Ela me disse para vir bater na porta. Eu não teria coragem sozinha. O Dr. Álvaro franziu levemente a testa, pensativo. Uma senhora? Não vi ninguém entrar com a senhora. Não, ela ficou lá fora. Ela me deu força. Ele acenou com a cabeça, como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. Às vezes, os anjos aparecem nos lugares mais inesperados, não é? Disse ele simplesmente, e bateu levemente com a caneta na prancheta. A enfermeira Carla vai passar aqui de hora em hora. Se precisar de algo, é só chamar. Ele vai dormir bastante. O corpo dele está exausto. Ele saiu, deixando-me sozinha com o som da respiração do meu filho e com a palavra que ele tinha deixado pairando no ar. Anjos. Eu olhei minhas mãos vazias. Não tinha asas, nem halo. Tinha um lenço de pano emprestado, ainda dobrado no bolso do meu vestido. Peguei ele, cheirei o tecido. Ainda tinha o cheiro de sabão de coco e agora um pouco do meu próprio suor e lágrimas. A gratidão que eu sentia não cabia em direções. Ela era um rio transbordando. Era para o Dr. Álvaro, sim, e para a enfermeira Carla, com suas mãos hábeis. Mas era principalmente para algo, para alguém maior. Algo que tinha orquestrado aquela sequência improvável. O colapso, a senhora, a porta destrancada, o médico no corredor. Era um cuidado tão pessoal, tão específico, que doía de tão bom. Era como se uma voz bem no fundo da minha alma sussurrasse: eu te vi, eu ouvi e você importa. Passei a tarde ali, observando Lucas dormir. Cada respiração dele era um hino. Eu rezava, mas não eram rezas decoradas da igreja. Eram pensamentos soltos em forma de agradecimento.
Obrigada pelo ar nos pulmões dele. Obrigada pela mão que me tocou. Obrigada pela porta que abriu. Obrigada por não me deixar sozinha. Quando o céu começou a ficar alaranjado lá fora, a enfermeira Carla veio fazer a última verificação. Tudo ótimo, ele já pode ir para casa. Vou passar as instruções e a receita dos medicamentos novos, mais fortes. Vai precisar fazer um acompanhamento, tá? Ela me entregou os papéis, receitas, uma guia para um pneumologista no próprio hospital, instruções de cuidados. Ninguém me pediu R$1. Apenas me deram o que eu precisava. Vesti Lucas. Ele estava mole, pesado de sono, mas cooperou, enfiando os braços na camisa velha sem abrir os olhos direito. Eu o peguei no colo. Ele cheirava a hospital, a limpeza, mas também a vida. Saí da sala de observação e caminhei pelo corredor branco. A porta dupla estava lá. Aproximei-me e, com um pequeno esforço, pois minha mão estava ocupada, empurrei a maçaneta. Ela girou suavemente, como da primeira vez. A sala de espera estava quase vazia agora. A luz do fim de tarde entrava pelos altos janelões, poeira dançando nos raios de sol. As cadeiras de plástico vazias pareciam menos hostis. O balcão da recepção estava fechado com uma grade de metal. O segurança não estava em lugar nenhum. Eu atravessei a sala, meus pés descalços fazendo um som quase inaudível no piso frio. Cada passo era diferente do passo da manhã. De manhã eu arrastava o desespero. Agora eu carregava a salvação. Lucas respirava tranquilo no meu ombro, seu calor me aquecendo o pescoço. Saímos pelo mesmo corredor de entrada. A porta de ferro estava aberta. O ar lá fora bateu no meu rosto. Não era o ar pesado e quente da manhã. Era uma brisa suave, fresca, do fim de tarde. O céu estava pintado de rosa e laranja, uma tela linda e gratuita. Parei na calçada em frente ao hospital. Respirei fundo. O cheiro da cidade vinha com a brisa. Escapamento de ônibus, fritura de um boteco, o perfume pesado de uma senhora que passou. Era o cheiro da vida comum, da vida que continuava. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu me senti parte dela. Não uma intrusa, não uma sombra, mas parte. Comecei a caminhar para casa. Lucas era pesado e minhas costas iam doer amanhã, mas eu não me importava. Eu olhava para as casas, para as pessoas no ponto de ônibus, para as crianças brincando na rua de terra à nossa frente. Tudo parecia ter uma nova camada. Uma claridade diferente. Eu não era a mesma mulher que tinha saído correndo daqui de manhã. Aquela mulher estava quebrada, invisível, derrotada. A mulher que voltava. Essa mulher tinha uma ferramenta nova dentro do peito. Não era dinheiro, não era um convênio. Era uma certeza. A escuridão ainda viria, as contas, o aluguel atrasado, a bombinha que acabaria de novo. O medo ainda me visitaria nas madrugadas, mas ele não ia mais morar dentro de mim, porque agora eu sabia, no osso, na alma, que existia uma força que olhava por nós, que se importava com o chiado no peito de um menino pobre, e que essa força usava o que estivesse à mão. Um lenço, uma palavra, uma porta que não estava realmente trancada. Lucas mexeu-se no meu colo, sussurrou sonolento. Mãe. Estou aqui, meu amor. Estamos indo para casa. E seguimos, sob a última luz do dia, cada passo, uma afirmação silenciosa de que, apesar de tudo, éramos amados. E que, às vezes, o maior milagre não é a cura espetacular, mas simplesmente encontrar a força para bater em mais uma porta. A rotina voltou. O despertador interno às 5h30, o pão duro no café, a corrida para a escola e para o trabalho. As paredes de tijolo ainda estavam lá, o gotejar da torneira continuava no mesmo ritmo. Por fora, nada mudou, mas por dentro, tudo era diferente. Eu acordava e antes mesmo de abrir os olhos, não era mais o peso do dia que eu sentia. Era o silêncio tranquilo do quarto ao lado, onde Lucas respirava fundo, sem chiados. Era o meu primeiro agradecimento do dia.
Depois, ao fazer o café, eu olhava pela janela e via a Dona Marta, a vizinha idosa do número 7, tentando carregar um balde de água. Antes, eu virava o rosto. Meus problemas já eram grandes demais. Agora, eu descia. Dona Marta, deixa que eu levo. Ela ficava surpresa, depois agradecida. Eu carregava o balde até a porta dela. Era pouco, quase nada. Mas quando eu a via sorrir, um sorriso banguela e genuíno, algo na minha alma se acertava. Era como se eu estivesse devolvendo algo, repassando um pouco do calor que tinha recebido num lenço de pano. No trabalho, faxinando o apartamento luxuoso da dona Eliane, eu encontrei uma pulseira de bijuteria no chão, do banheiro. Antes, talvez a ideia de guardar, de vender por uns trocados, passasse pela minha cabeça. A necessidade é uma voz alta. Mas pensei na menina da dona Eliane, uma moça jovem que sempre me cumprimentava com educação. Deixei a pulseira em cima da pia, bem visível. Quando ela chegou em casa e veio me agradecer, o brilho nos olhos dela valeu mais que qualquer venda. Você é muito honesta, Adriana. Muito obrigada. A palavra honesta me acompanhou no ônibus lotado de volta para casa. Eu não era só uma faxineira, eu era honesta. Eu era a mulher que devolvia coisas. Era uma pessoa. A sensação era nova e boa. Até com a Sônia, a recepcionista do prédio onde eu trabalhava, que sempre tinha um ar de superioridade, eu comecei a agir diferente. Em vez de baixar a cabeça e passar direto, eu comecei a dar bom dia. De verdade, olhando nos olhos. No início, ela estranhou, respondia seco, mas com o tempo, um dia, ela disse, bom dia, primeiro, e sorriu. Era um sorriso pequeno, apenas um esticar dos lábios, mas foi uma porta que se abriu, nem que fosse só uma fresta. Esses pequenos gestos não enchiam a barriga, não pagavam o aluguel atrasado. O remédio novo do Lucas era caro, e eu tive que fazer malabarismo com o pouco que tinha, deixando de pagar uma conta de luz para garantir o frasco. A ansiedade ainda batia à minha porta. Mas ela não entrava mais e se instalava como dona do lugar. Porque agora, quando o medo vinha, eu me lembrava da porta do hospital. Eu me lembrava da mão quente sobre a minha, e eu sussurrava para mim mesma, se abriu uma, pode abrir outra. E então eu fazia algo. Em vez de ficar paralisada, eu ia até a horta comunitária que tinha atrás da igreja e ajudava 1 hora em troca de alguns legumes. Ou oferecia para cuidar do filho da minha vizinha mais nova por uma tarde, enquanto ela ia a uma entrevista de emprego. Minha fé saiu das paredes de uma igreja e foi para o chão de terra da vida real. Ela estava no tomate que eu colhia, no copo d'água que eu oferecia ao Senhor, que catava papelão no sol, no tempo que eu parava para ouvir a Dona Marta contar das dores nos ossos. Jesus não era mais uma figura distante num vitral. Ele era a bondade prática que eu conseguia, com muito esforço, colocar para fora de mim. Ele tinha usado as mãos de uma senhora desconhecida para me salvar. Agora, talvez, pudesse usar as minhas, mesmo tão calejadas e simples, para tocar a vida de alguém. Era um sábado de manhã, como aquele sábado. O sol era o mesmo, forte e generoso. Eu estava sentada no degrau da nossa porta, consertando a alça da mochila do Lucas. Ele estava no quintal, brincando com seus carrinhos, o mesmo Fusca azul e a caminhonete vermelha. Eu parei de costurar e apenas observei. Ele correu atrás do Fusca, fazendo o som de motor. Correu alguns metros, parou, respirou fundo e sorriu. Não tossiu, não levou a mão ao peito. Apenas respirou e sorriu antes de voltar a correr. Aquele simples ato, respirar e sorrir ao mesmo tempo, me encheu os olhos de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza. Era como se meu coração estivesse transbordando e o excesso saísse pelos olhos. Olhei para as minhas mãos, marcadas pelo trabalho, segurando a agulha e a linha barata. Olhei para nossa casa, pequena e pobre. Olhei para a roupa no varal, remendada e desbotada. A vida continuava difícil.
O mês que vem seria uma batalha de novo. A incerteza ainda era minha companheira, mas algo fundamental tinha mudado. A porta do hospital se abriu, sim, e ela me deixou passar. Mas a maior abertura não aconteceu no Santa Clara, aconteceu dentro de mim. Eu havia passado a vida inteira me sentindo trancada do lado de fora. Do lado de fora da dignidade, do respeito, da possibilidade de um futuro melhor. Eu batia, e ninguém ouvia. Eu pedia, e viravam o rosto, até que no meu momento mais escuro, uma mensagem veio. Não escrita no céu, sussurrada por uma voz suave ao meu ouvido, com sotaque de gente comum. Vá até aquela porta, bata. E eu bati, e a porta cedeu. Aquela experiência não tirou a pobreza da minha vida, não resolveu meus problemas, mas me deu uma coisa que nenhum dinheiro no mundo compra: a certeza de que eu não estou sozinha, de que existe um olhar sobre nós, um cuidado, um amor que se importa com o detalhe mais ínfimo, como o chiado no peito de um menino. Essa certeza é a luz diferente que ilumina meu caminho agora. Não é um holofote que mostra todo o trajeto. É mais como uma lanterna que ilumina só o próximo passo. Mas é o suficiente. É suficiente para que eu levante todos os dias. É suficiente para que eu veja as pessoas não como obstáculos ou inimigos, mas como potenciais vizinhas, como almas que também podem estar batendo em portas fechadas. Lucas veio correndo, suado e feliz, e se jogou no meu colo. Mãe, o Fusca ganhou! Abracei ele, cheirando o suor e a poeira do quintal no seu cabelo. Era o cheiro da vida vivida plenamente, sem medo. Que bom, meu filho, sussurrei no ouvido dele. Que bom. O sol da manhã nos abraçava, e o quente e forte. Lá dentro a casa ainda era pobre, mas o meu coração, pela primeira vez, estava rico. Rico de uma paz que não dependia das circunstâncias. Rico de uma esperança teimosa que tinha brotado no asfalto quente de um corredor de hospital. A porta estava aberta e agora eu sabia que podia andar, um passo de cada vez, sob a luz do dia. Às vezes, o maior milagre não está no que acontece do outro lado da porta. Está na coragem de dar o primeiro passo em direção a ela, mesmo quando seus pés estão descalços e tremem de medo. Minha história é sobre essa porta, sobre um chiado no peito e uma voz que sussurrou na escuridão, sobre descobrir que, mesmo quando o mundo fecha todas as saídas, existe um caminho que só aparece quando a gente para de pedir permissão e decide caminhar. A estrada da vida é cheia de portas que parecem trancadas, portas da saúde, do emprego, da esperança. Mas e se eu te disser que algumas delas não estão fechadas com chave? Estão apenas esperando a sua mão decidida na maçaneta. A minha mão estava ocupada segurando o que eu mais amava, mas uma força maior me deu o empurrão que eu precisava. Essa força veste muitas roupas, às vezes um jaleco branco, outras um vestido simples de florzinhas. Ela se disfarça de gente comum, porque seu maior poder é a simplicidade, e ela está mais perto do que você imagina. Se essa jornada tocou seu coração, se você já se sentiu ignorado à espera de uma porta se abrir, você não está sozinho. Sua história importa. Compartilhe esse vídeo, para que ela possa alcançar alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu gostei. É mais do que um clique. É um aceno de solidariedade. É dizer, eu te vejo, para quem está lutando. E se inscreva no canal. Aqui nós não fugimos da realidade dura, mas buscamos a esperança teimosa que brota no asfalto quente da vida. Cada inscrição é um passo a mais nessa estrada que a gente constrói juntos. E agora, uma pergunta para você levar no coração hoje. Qual é a porta que você está encarando nesse momento? E o que ou quem você precisa ouvir para finalmente estender a mão e tentar abri-la? A resposta pode estar mais perto do que você imagina.